os conteúdos aí da aula 5 e 6, tá? Brian conectando. Bem. Vinícius, portal do aluno. A aula é ao vivo no Google Meet, tá, Vinícius? Não é no portal do aluno, tá? E acessa o link da aula ao vivo ali no Classroom. Esse é o caminho, tá? Conforme a gente viu ali no nossa aula do contrato pedagógico. Se não assistiu, né, peço que assista para entender como funciona, né? O link da aula ao vivo não é postado no portal, tá? É postado na sala de aula do Classroom. É esse o passo a passo. Tá, Vinícius? Muito bem. Então, vamos dando início, gente, ao nosso conteúdo, né? Sempre no início de cada aula, a gente relembra de algumas coisas importantes, né? O Vinícius mandou mais uma coisa no chat, deixa eu ver. Entendi, eu sempre acesso a aula pelo portal. Não, Vinícius, o link do convite, tu já aceitou uma vez, tu vai acessar sempre a tua aula pelo Classroom. Tá? Isso foi explicado lá no contrato pedagógico, tá? Dá uma olhada lá de novo. Tu acessa o Classroom, ali no Classroom tem a aba atividades, onde tem todas as atividades que a gente vai fazendo durante a aula, ali que é postado os slides da aula, o vídeo da aula gravada, né? Os materiais da nossa aula, do dia da aula é ali, inclusive o bom dia e o link da aula ao vivo é postado ali no Classroom. A gente tratou isso lá na primeira aula, tá? Provavelmente tu não deve ter assistido e tá com essa confusão, então te recomendo, acessa o Classroom, tá? Clica na aba atividades, vai até ali o tópico vídeos aulas ao vivo. Tá ali o vídeo do contrato pedagógico, o vídeo da aula 1 e 2, o vídeo da aula 3 e 4, tá tudo ali os vídeos. Então, o vídeo do contrato pedagógico explica tudo. Como é que vai funcionar a disciplina, né? Quais são as datas importantes, onde é que tem que fazer as atividades de aula, onde é que tem que fazer as atividades que valem nota, como é que faz o trabalho disciplinar, tá tudo naquele vídeo do contrato pedagógico, tá? Então, recomendo que assista, não só o Vinícius, mas outros que talvez estejam com alguma dúvida, né? Ou que não assistiram, né, a primeira aula, não assistiram o contrato pedagógico, tá lá, tá dito, né? Inclusive, essa questão da frequência, né? Tem que ter frequência de 75% para aprovar, foi tratado no contrato pedagógico. 20% de frequência das aulas, quantas aulas são? Foi tratado no contrato pedagógico ali. A data das aulas tem ali, a quantidade de aulas certinho, né? Uma aula em cada uma daquelas datas, faz 75%, descobrimos, né? Então, são coisas importantes, tá? Que fazem parte aí do contrato pedagógico que recomendo assistam, tá? Guilherme perguntando das aulas presenciais. Não sabemos, Guilherme. Isso aí depende dos decretos dos prefeitos, das cidades e do governador, né? Então, não temos nenhuma informação, né, de decisão deles, de quando eles pretendem liberar as aulas presenciais, tá? Então, isso não depende da escola, não depende dos professores, né? Depende do decreto de governadores e prefeitos, tá, Guilherme? Aí a gente tem que ir acompanhando aí as notícias, enfim, os jornais, né? Conforme os decretos vão sendo publicados, a gente vai acompanhando na mídia, né? E quando for liberado, né, as escolas estão liberadas a retornar. Esse último decreto só manteve presencial, aí parece que foram o ensino fundamental, né? Lá a primeira, segunda série do ensino fundamental e as escolas infantis, né? Só, né? As outras séries do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, né? Nada disso foi liberado pelo decreto do governador. Tá, Guilherme? Então é importante a gente acompanhar aí as notícias, os decretos. Na hora que for liberado, né? Aí a vida volta ao normal. Tá, Guilherme? A escola está sempre questionando, né? Sempre fazendo pesquisa com vocês para saber o interesse da volta às aulas presenciais, mas é claro, né? Ela fica sabendo da vontade dos alunos pela pesquisa, né? Mas ela tem que obedecer à lei, né? Então, só quando a lei, o decreto, né, do governador liberar, né, que a gente vai poder
ter esse retorno efetivo, tá? Muito bem. Então, vamos lá. A gente sempre faz aqueles avisos iniciais, né? Então, importante aqui, gente, lembrarmos, né, que vocês têm atividades avaliativas no Moodle para fazer. Lembra que a gente tratou disso no contrato pedagógico? São quantas atividades avaliativas lá no Moodle? São 4. Quantos pontos vale cada uma das atividades avaliativas? 1 ponto cada uma. Então, vocês têm 4 pontos na N1 de atividades avaliativas para fazer lá. Tem prazo para fazer? Tem. Falamos lá na primeira aula. Repetir de novo na segunda aula. Estamos repetindo, né, na terceira e agora na quarta aula estamos repetindo de novo. Em todas as aulas a gente está repetindo que tem atividade avaliativa para fazer no Moodle. ead.qi.edu.br. Tá? Vale 1 ponto cada uma, são 4 pontos na N1. Insistentemente, em todas as aulas, no início de cada aula, esse aviso é dado. Mesmo assim, tem alunos deixando passar as datas, né? Tem alunos que não estão fazendo as atividades avaliativas no prazo que está lá no guia do aluno, né? Repito, falamos desses prazos e foi dito que os prazos estão no guia do aluno e que vocês têm que olhar o guia do aluno e cumprir com os prazos que estão lá. Não adianta acessar, né, o Moodle, né, depois que o prazo encerrou, né? Não vai conseguir fazer, tá? Então, atividade avaliativa que vale nota na N1 é no Moodle. Todas as aulas a gente fala isso. No entanto, tem gente que já deixou passar a primeira, que já perdeu 1 ponto, tá? Não deixem passar o resto, tá? Restante dos prazos, tá? Cada uma delas tem um prazo diferente, inicia numa data e termina na outra. Então, a avaliativa 1 tem uma data específica, a 2, a 3 e a 4, cada uma delas, tá? Não percam. Trabalho disciplinar é no Classroom. Tratamos disso no contrato pedagógico também, tá? Então, quem não sabe onde fazer o trabalho disciplinar, tem que assistir o contrato pedagógico, tá? A gente falou. Abre o Classroom, clica na barra atividades, clica lá, né, no trabalho disciplinar, clica no arquivo, faz o que está pedindo ali, conforme a gente tratou lá no contrato pedagógico, né, e clica em entregar. Inclusive, já teve colega entregando, né? Então, tem até, né, a data limite ali para fazer a entrega, né? Essa data foi combinada também, né, lá no contrato pedagógico, assistam. Não pode perder o prazo, vale 6 pontos, né? Trabalho disciplinar. Então, nós temos aí 4 pontos da N1, 6 pontos do trabalho disciplinar. Os 4 pontos da N1 é no Moodle, cada atividade avaliativa lá, que tem data, e as datas estão no guia do aluno. E o trabalho disciplinar é no Classroom, vale 6 pontos. E a data está também lá no nosso contrato pedagógico, combinada para entregar, não percam o prazo. A N2 é no último dia, né? A última aula de vocês é a prova final, tá? Essa prova final acontece no Moodle, conforme também tratamos no nosso contrato pedagógico. Nesse último dia, vocês vão acessar o Classroom somente para pegar as instruções de prova e o código da prova, e nesse último dia vão então acessar, né, o Moodle e inserir, né, lá na prova o código senha solicitado. A prova vai aparecer abaixo das 4 atividades avaliativas da N1, né? Lá nesse último dia, no dia 10, que é o dia da prova, vai aparecer lá a avaliativa final N2, onde vocês vão fazer ela, tá? Então, feito, né? Esses recados que a gente sempre faz no início de cada aula, lembrando esses elementos importantes, tá? E ressaltando, né, que no início de cada aula a gente fala isso, já peço desculpas para aqueles que sempre ouvem a mesma coisa e estão fazendo as atividades avaliativas lá no Moodle, né, de forma correta. Mas é preciso relembrar, porque embora em todas as aulas se fale, sempre tem alguém deixando de fazer essas atividades. Então, né, corre o risco de reprovar se não fizer nenhuma, não entregar o trabalho disciplinar? Pode, né? Então, não estamos deixando de avisar ninguém,
tá? Então, fiquem atentos. Não foi por falta de aviso, né? Muito bem. Então, hoje nós estamos tratando o conteúdo, né, da nossa aula 5 e 6, né? A gente já teve o conteúdo da aula 1 e 2 na primeira aula, na segunda aula, conteúdo da aula 3 e 4, e hoje, conteúdo da aula 5 e 6, tá? Nesse conteúdo da aula 5 e 6, a gente vai tratar ali dos títulos de crédito, nós vamos tratar do direito empresarial, tá? Na nossa última aula, na próxima quarta-feira, dia 3/3, né, última aula de conteúdo, né, nós vamos tratar ali do direito do consumidor, do direito do trabalho, né, são os últimos assuntos na próxima aula, porque depois, né, que encerra o conteúdo, no dia 3, última aula de conteúdo, tem a última data, que é a prova de vocês, no dia 10, tá? Então, hoje aí, títulos de crédito e direito empresarial, tá? Bom. Títulos de crédito, tá? Nós vamos ver as características deles, classificação, né, a estrutura aí de algum, né, dos títulos. Viviane conectando, bom dia. Então, o que são, né, os títulos de crédito? Bom, primeiramente, né, o título de crédito é um elemento legal previsto em lei, né, de acordo com o nosso Código Civil, tá? Ele é um documento necessário ao direito literal, né, e autônomo contido nesse título, tá? Então, esse título, ele emite, né, um direito, né, a alguém, né, a uma pessoa, melhor dizendo, né, uma pessoa física ou pessoa jurídica. A gente já viu essa diferença, né, entre pessoa física e jurídica na aula anterior. Então, emite um direito, tá? E, por óbvio, né, quando há um direito, há, né, uma obrigação, né, também relacionada, tá? Características dos títulos de crédito. A primeira delas é a força executiva, né? Então, ele é e pode ser, né, executado judicialmente, sem que haja necessidade que o indivíduo entre, né, com uma ação para que esse título seja reconhecido, porque o título já é reconhecido por lei, né? Então, se ele não for pago, executado, conforme consta, né, com uma solicitação de execução judicial direta, né, ele é executado sem necessidade de um processo, tá? Formalismo é uma outra característica, tá? O título ele tem que preencher os requisitos previstos em lei, né? Os requisitos formais, legais e obrigatórios que estão no nosso ordenamento jurídico, tá? Sem o qual ele fica descaracterizado. Então, esses títulos de crédito, né? Eles têm uma forma, né? Eles têm características, eles têm previsão legal, né? E existem os elementos necessários e indispensáveis para que esse título tenha real valor. Então, ele precisa formalmente, né, cumprir aquilo que está estabelecido em lei para esse título, tá? Outra característica dos títulos de crédito é a chamada circulabilidade. Tá? Então, eles são criados para facilitar a circulação do crédito, principalmente nas relações empresariais. Tá? Então, títulos de pagamento, né, de processo de compra e venda entre empresas, né, se utilizam muitos os títulos de crédito, tá, como duplicatas, enfim, né. Então, quem for fazer depois, né, contabilidade, ou quem já fez contabilidade, né, vai lembrar que lá, né, quem já fez, pelo menos, vai lembrar que lá no balanço patrimonial, ativo e passivo, né, lá no passivo tem as duplicatas a pagar, né, no ativo tem as duplicatas a receber, né, são esses documentos, títulos de crédito, né, que significam que a empresa deve pagar algo para alguma outra pessoa jurídica ou ela tem algo a receber de alguma outra pessoa jurídica. Essas duplicatas, né, ficam registradas, inclusive, na contabilidade da empresa, né? Então, o título de crédito tem previsão legal, ele tem valor jurídico e valor financeiro, que precisa ser, inclusive, contabilizado, tá? Certo?
Então, vimos aqui 3 características, né? Força executiva, formalismo e circulabilidade. Características aí dos títulos de crédito. Em relação à circulação dos títulos, tá? Tem o chamado título ao portador e os títulos nominativos. Eles têm algumas diferenças entre eles. Então, o título ao portador, né? Ele é de muito fácil circulação. Ele se transfere de pessoa para pessoa pela simples entrega, né? Quem detém aquele título é o dono dele, né? Ele pode executar o título, solicitar o pagamento daquele título, enfim, tá? É o título ao portador. Quem porta, quem está com ele na mão, né, é o dono daquele valor financeiro, tá? Agora nós temos também os títulos nominativos. Esse é diferente, né? Esse possui o nome do beneficiário, tá? Então, um exemplo de um título nominativo, né? Um cheque, né? Pode ser um título nominativo, tem o nome, né, da pessoa que vai receber aquele cheque, tá? Então, ele tem característica de endosso, tá? Que proíbe o título seja endossado para qualquer outra pessoa. Então, pode receber aquela pessoa que está com o nome, né? E o cheque, inclusive, tem esse nome, né? Cheque nominal, porque ele é um título nominativo. É pago aquele indivíduo, aquela pessoa, tá? O título ao portador, não, né? O título ao portador, quem detém aquele título é o dono do título, certo? Bom, quanto à estrutura, né, formal dos títulos, e a gente viu que ele precisa ter uma estrutura formal para ele ter validade legal no nosso ordenamento jurídico. Com relação à ordem de pagamento, né, os títulos precisam conter a ordem de pagamento e essa obrigação deve ser cumprida por terceiros. Então, inclusive a forma de escrever, né, o título é ordem a ser paga a, e aí põe o nome do indivíduo, se for nominal, ou uma empresa, né, a ordem a ser paga a empresa tal, o valor dessa ordem, enfim. Exemplos disso, né, é o cheque e a letra de câmbio. O cheque, a gente expressa o valor a ser pago, né, é uma ordem de pagamento e o valor está ali expresso, tá? Então, a gente pode identificar, pelo menos aí, a presença de 3 personagens, né? Tá? Esses personagens aí no cheque são, né, o indivíduo, né, que está emitindo, a pessoa jurídica que emite, tá? Então, esse é um personagem, tá? Esse é o chamado sacado, né? Melhor dizendo, né, o emitente, né? Depois a gente tem o sacador, aquele indivíduo que detém o direito de sacar aquele cheque, e o sacado, que é o banco que vai fazer o pagamento, né? Então a gente tem o emitente, né? O sacador e o sacado são os 3 elementos, os 3 personagens que aparecem nesse título, né, que é o cheque, tá? Bom, o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista contra uma instituição financeira, ou seja, por que é contra uma instituição financeira? É a instituição financeira que vai fazer o pagamento, tá? O dinheiro sai da conta, né, do sacado, né, do emitente do cheque, tá? Mas vai ser sacado na instituição financeira, tá? Então é ela, né, que faz o pagamento mediante o recebimento do cheque, certo? Então as instituições financeiras, tá, elas fazem o processo intermediário entre o emitente e o sacador, tá? Entre o emitente e o sacador que detém direito de sacar aquele dinheiro, né? O emitente é aquele que deve aquele pagamento, a gente tem o sacado é a instituição financeira, é o banco que vai pagar, né, o valor devido àquele cheque. Claro que, ao fazer esse pagamento, né, a instituição financeira, né, debita do emitente, da conta do emitente, o valor referente àquele cheque, tá? E aí, claro, né, dentro, né, do processo aí de funcionamento da instituição financeira, né, se o indivíduo tem crédito, né, e esse dinheiro é sacado lá da sua conta corrente, né, da sua conta poupança, né, enfim, né, esse dinheiro é repassado ao sacador. Mas se não tem, como é que faz? Igualmente, né, o valor do cheque é, né, pago ao sacador, né, se o indivíduo tem, no mínimo, né, limite pré-aprovado no banco em conta. Aí, em vez de tirar do saldo positivo, o banco tira do limite, né, e paga
e o indivíduo, né, que emitiu o cheque vai pagar os juros, né, do limite correspondente ao que foi acessado, tá? Então tem esses detalhes aí. A instituição vai pagar, né, e a pessoa que emitiu, né, ou vai sair do seu saldo positivo, ou vai sair do limite que tem pré-aprovado lá, tá? Muito bem. Bom, nós temos as modalidades de cheque, né? O cheque regular, o cheque pós-datado. O que seria o cheque irregular? Que não preenche os requisitos em lei. Seria o cheque sem fundo. Hoje em dia é mais raro, não é impossível. É mais raro por quê? Pelo exemplo que a gente deu, né? Mesmo que o indivíduo não tenha saldo positivo, né? Em geral, o indivíduo ele tem no banco, né? Limite pré-aprovado, que é aquele limite que ele usa quando não tem saldo e depois vai pagar juros por ter usado aquele limite, tá? Então, já não seria aí nesse caso um cheque sem fundo. Cheque sem fundo somente se, por exemplo, o indivíduo não tem saldo e ele não tem limite do banco. Aí o indivíduo vai lá tentar sacar aquele valor. Como ele não tem saldo e não tem limite do banco, o banco não tem de onde tirar o valor, né? Esse é o chamado cheque sem fundo. Então, existem medidas, né, jurídicas, legais, quando isso acontece. Medidas tomadas pelo banco contra aquele correntista e medidas, claro, né, do sacador em relação ao emitente do cheque, tá? Então, esse é o cheque regular, aquele que não tem o fundo, o dinheiro, né, em conta para ser pago, tá? Seria a terceira situação, né? A primeira, o cheque, né, regular, que vai lá e tira do saldo positivo. Depois também é cheque regular, quando vai lá e tira, né, do limite de crédito que tem desse emitente. E depois o cheque irregular, quando vai retirar e não tem nem saldo positivo e também não tem limite pré-aprovado, né? Não tem limite de conta, tá? E aí, claro, o emitente vai sofrer as sanções por parte do banco, por parte da justiça, né? Através da ação tomada pelo sacador, né? Cheque pós-datado é um outro modelo de cheque, né? Ele não encontra um amparo legal, tá? Ou seja, se o indivíduo recebeu o cheque, né? Aquele cheque está com uma data lá, né? Por exemplo, hoje é dia 24, né? Está com uma data para ser sacado no dia 26, tá? Isso não tem previsão na lei, né? Não tem cheque futuro, né? Depois que emitiu o nominal uma determinada pessoa, ela pode ir a qualquer momento na instituição bancária e sacar aquele valor. Não necessita necessariamente esperar aquela data. E não tem que ter uma previsão legal. É um acordo entre as partes, tá? Então, o indivíduo emitiu um cheque com data, né, posterior, né? E se o indivíduo chegar no banco, o banco pode pagar, né, aquele valor, porque ele não tem uma previsão legal nesse sentido, tá? É um acordo entre cavalheiros, por assim dizer, né? O cheque pós-datado na questão cultural, tá? É da cultura, né, das pessoas, né, emitir um cheque com data futura, por quê? Eventualmente, eu não tenho o valor agora, estou te dando o cheque, o dinheiro vai entrar na minha conta no dia tal, então nesse dia tu pode ir lá e sacar no caixa, enfim, sacar no banco, tá? Por isso que existe essa questão cultural entre nós, principalmente aqui no Brasil, né? Em outros países isso é bem raro, totalmente incomum. Alguém levantou a mão aí, gostaria de fazer uma pergunta? Querem participar? Tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? O Vinícius ali clicou no levantar a mão, mas foi sem querer. Tranquilo, Vinícius, faz parte. Principalmente o pessoal que está no celular, às vezes vai passar a tela e o touch, né? E acaba clicando no ícone ali. Tranquilo. Cada vez mais raro, né? O cheque. Pessoa física, né? Antigamente, aí, há 15, 20 anos atrás, até utilizava bastante, né? As pessoas utilizavam bastante o cheque. Hoje em dia, né? Com cartão de crédito, com os meios eletrônicos, as carteiras eletrônicas, carteiras digitais, né? O Pix, enfim, né? Uma série de outras formas de pagamento.
o cheque, né, é um elemento praticamente raro entre as pessoas físicas, né? Ele é utilizado, ainda é vigente, né? Previsto em lei, algumas pessoas utilizam, mas são poucas, né? Que acabam utilizando, né? Mas entre as empresas, né? Ele é um título ainda muito frequente, tá? Nós temos também a figura do cheque cruzado, né? Isso tem uma previsão legal, tá? É quando o emitente, né? Aquele que emite o cheque, né? Ele de alguma forma ali, ele marca esse cheque com dois traços paralelos. Né? Esses dois traços paralelos são feitos geralmente no topo do cheque, no canto, né? No canto esquerdo, no canto esquerdo, tá? E o que isso vai significar? Está previsto. Essa marcação pode ser feita de forma mecânica, automática, por uma impressora, ou pode ser pela a caneta preta mesmo, né? Faz dois traços paralelos no canto superior esquerdo do cheque. Isso vai identificar, né, que a pessoa para quem, né, o título foi passado, né, ele tem que ser depositado na conta bancária. Então a pessoa ela vai lá para sacar aquele cheque, tá? Como ele está cruzado, né, a pessoa não pode sair dali com o dinheiro vivo, né, em mãos. Esse dinheiro tem que ser depositado na conta desse indivíduo, né, que está sacando o valor, tá? Então, às vezes às vezes é uma medida de segurança, tá? Como eu disse para vocês, né, antigamente era muito mais utilizado e algumas empresas que pagavam o salário dos seus funcionários via cheque tinham o costume de cruzar, né, essas duas linhas paralelas à esquerda no topo do cheque, para que ao receber o salário, o indivíduo não saísse do banco com dinheiro e corresse o risco de ser assaltado, né? Então, o indivíduo ia lá sacar e o banco, como estava cruzado, não podia dar o dinheiro em mãos, né? O dinheiro era transferido da conta da empresa para a conta do funcionário naquele banco. E aí, o funcionário depois, para fazer uso do dinheiro, né? Aí podia, né? Ir no caixa eletrônico fazer um saque, né? De algum valor que precisasse naquele momento, ou podia também emitir cheque para pagar, né? Outras pessoas, enfim, tá? Então essa era a finalidade. Mesma coisa para empresas, tá? Empresas também para transferir, né? Pagamento dela para outra pessoa jurídica, às vezes também usa essa modalidade de cheque cruzado. Bom, o cheque nominal, né, ele tem ligação direta, né, com aquele conceito que a gente viu, né, de título nominal, né. Então, o cheque é um título, né, e, portanto, existe o cheque nominal, né, por ser um título nominal, tá? Então, ele indica, né, o nome do beneficiário daquele cheque, né, para o banco em que ele vai, enfim, né, sacar o valor, tá? Então, está expresso ali o nome, está escrito, né, fulano de tal, nome, sobrenome, enfim, é para esse que será pago, né? É um cheque nominal, tá? Apresentar documento de identidade, se identificar, né? Para poder receber aquele valor junto com o título, né? O cheque. Então, se o indivíduo vai um cheque nominal até uma agência, né? E o cheque não é dele, né? Ele não vai ter como fazer o saque, né? Porque o cheque é nominal e somente, né? O indivíduo que está ali. E o cheque não é só o nome, né? O cheque, essa identificação, né, do beneficiário, vai o nome, vai ali o documento de identidade para quem também está sendo pago, né? Aquele cheque nominal, tá? A identificação, além do nome, vai o número de documento também, né? A pessoa tem que apresentar esse documento lá na hora de fazer o cheque na hora de fazer o saque junto com o cheque nominal. Ele pode ser nominal à ordem ou nominal não à ordem, tá? O que é o cheque nominal à ordem, né? Ele pode ser transmitido por endosso, né, em branco. O que significa isso, né? O beneficiário, aquele que vai sacar o valor, né, do cheque, assina no verso autorizando o pagamento pelo banco, tá? O cheque nominal não à ordem, né? Ele não se transmite por endosso. O que significa, né? Então, o cheque nominal que apresenta a expressão não à ordem, ele pode ser pago à própria pessoa do beneficiário, tá? Diretamente, né? Em cash ali no caixa, tá?
Temos um outro tipo de título. Tá? A gente está vendo os dois principais, tá? Tem mais dois outros tipos aí na nossa apostila. E como faz parte, né, do processo de ensino-aprendizagem do EAD, e como consta no guia do aluno, né, vocês devem fazer a leitura, né, completa, né, do capítulo da apostila aí das aulas, tá, gente? Nós estamos vendo agora aí a duplicata mercantil. Então, o título é emitido com base em crédito decorrente de venda de mercadorias ou prestação de serviço entre empresas, né? Tá? Uma determinada empresa, né, vendeu lá uma máquina para outra empresa, né? Então, está sendo emitida ali uma duplicata, né? A empresa que comprou o produto, né, a máquina, né, emite uma duplicata, ou seja, o valor a ser pago por aquela máquina, tá? E aí, dentro dessa duplicata, para que ela cumpra os elementos legais, né, e tenha valor jurídico, e a empresa que vendeu, né, tem o direito, né, de receber aquele valor, essa duplicata precisa ter alguns elementos, tá? Então, aqui na nossa tela estão os elementos. Na duplicata precisa ter o credor, tá? Aquele indivíduo, aquela pessoa, aquela empresa, né, que ele tem, né, aquele crédito, né, eu posso cobrar esse valor, eu sou o credor, né, foi eu que vendi a máquina, então eu sou o credor, aquele valor devido a mim, né? Então, a duplicata precisa expressar o credor, né, a quem será pago o valor. Claro, precisa, né, ter o valor a ser pago, né, expresso na duplicata. Ela precisa, e lembre, né, quando eu falei lá do cheque, que os dados do credor, né, não é só o nome, né, mas vai também o número das documentações. E como é uma empresa, né, vai, em vez do CPF que iria lá no cheque, na duplicata, né, como a empresa vai o CNPJ da empresa, tá? Precisa ser a data da emissão da duplicata, a data de vencimento da duplicata, tá? Vai os dados do devedor, né? O nome da empresa devedora, seu endereço, CNPJ, né? Todos os dados da empresa. Vai o valor, né? Que foi colocado numericamente, vai ele escrito por extenso, né? Textualmente, tá? Claro, vai um espaço ali para assinatura, né? Desse devedor, tá? Da empresa, enfim, né? O presidente da empresa, o diretor da empresa, o diretor financeiro, enfim, responde financeiramente por essa empresa. E aqui, este credor, né? Ele tem o direito, né? A receber esse valor dessa empresa na data, né? Até a data lá do vencimento, tá? Dessa duplicata. Então, ela é um pouco parecida, né? Com um cheque, né? Mas ela tem, né, mais informações aqui dentro da duplicata, tá? Por se tratar de relações de compra e venda de mercadoria, serviços entre empresas, por exemplo. Bom, um outro elemento existente aí, né, nos nossos títulos de crédito são os atos cambiários, né? Questão que está relacionada diretamente ao câmbio, troca de moedas, enfim, né? Dentro dos atos cambiários, a gente tem a figura do aceite e do aval, né? Então, com aceite, o sacado, né? No caso, aquele que está fazendo o pagamento, né? Do valor correspondente, né? Se compromete a pagar o valor constante no título ao beneficiário. O beneficiário é que ele tem o direito, é o credor, né? Que vai receber aquele valor, tá? Aquele que detém, possui aquele título. Na data do vencimento. Então, a declaração de aceite torna esse sacado, né? O devedor, né? Principal, passou a ser chamado de aceitante. Então, no ato cambiário, né, a gente tem essa figura, né, do aceitante, né, aquele que aceita o ato cambiário, tá? Esse aceite, ele é irretratável, tá? Ou seja, aceitou o título, né, ele deve fazer o pagamento, né, e após feito o pagamento, né, ele não pode, né, retomar o valor. Por exemplo, um dia que foi, né, executou o título e, como ele tem conta naquele banco, né, o banco pegou o dinheiro lá do devedor e passou para a conta daquele indivíduo naquele mesmo banco, né? Então, esse aceite é irretratável, né? Ele não pode ir lá e... houve uma reclamação do devedor de que aquele valor, enfim, né, não era mais para ser pago. Não, o aceite é irretratável. Foi pago, depois tem que se discutir no judiciário. Por que não... né?
não aconteceu da forma como deveria, tá? Mesma coisa qualquer transferência bancária, né? Até com cheque ou outra forma, né? Depois de ser feito o pagamento, né, o valor ter entrado na conta do indivíduo, né? O banco, o sacado, ele não pode ir lá mexer na conta das pessoas, né? Retirando o valor porque, né, o pagamento foi feito errado por quem pagou, né? Não, isso tem que ser tratado entre as partes ou judicialmente, né? Então, depois do aceite, né? Isso é irretratável. O banco não pode ir lá e mexer na conta da pessoa, né? Assim, né? Tá? Também a gente tem a figura do aval, né, que corresponde à garantia cambial firmada por terceiro, garantindo o pagamento do título. Então, em contratos, por exemplo, né, em que as empresas fazem, né, troca cambial, né, compra de uma empresa de fora, enfim, né, e precisa ter moeda estrangeira para cumprir com aqueles contratos, enfim, né, então se faz também esses atos cambiários para pagar esses títulos, né, que às vezes estão em outra moeda, tá? Bom, dentro do ato cambiário tem a figura do protesto e do endosso, tá? Esse sim é um meio legal, né, para registrar o não pagamento, tá? Do, do ato cambiário, do título, né? Então, esse título ele pode ser protestado, qualquer título, né, ou documento de dívida por falta de pagamento. Vai o cheque, vai a duplicata, né? Qualquer tipo de pagamento pode sofrer o chamado protesto. É um meio legal para isso, né? Como nós falamos, né? Se não tem, por exemplo, né, recurso financeiro para o dinheiro sair da conta do devedor, né? Cheguei lá com um cheque ou com outro, né? Uma duplicata, né? Um outro título e não tem, o meio é o protesto, né? E esse protesto é feito legalmente e pode, inclusive, numa ação judicial, né? Num protesto de título, né? Onde não tem recurso financeiro, o juiz pode determinar, né, leilão de bens, né, daquele indivíduo ou daquela empresa para fazer jus ao pagamento daquele título. Por quê? O título tem um valor legal, está, né, previsto no nosso Código Civil e tem valor de lei, né? Então, se o indivíduo tem aquela dívida, essa dívida foi protestada, o judiciário, inclusive, pode mandar leiloar carro, né, terreno, apartamento, né, ou se for uma empresa, pode mandar leiloar máquinas da empresa, inclusive, né, para pagar aquele título, tá? Famílias conectando, bom dia. E o endosso, né, tem por objetivo transferir o direito do documento pelo título de crédito de um credor para outro, tá? Então, o endosso, né, o indivíduo pode transferir, né, ele detém aquele direito a receber aquela duplicata, ele pode transferir aquele direito de receber para outro, por exemplo, tá? Chamado de endosso. Vamos entrar agora no nosso direito empresarial. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Sempre que vocês quiserem participar, pessoal, vocês podem mandar aí algum questionamento pelo chat ou podem fazer ao vivo, tá? Habilitando o microfone de vocês para participar, tá? Muito bem. Vamos então dar continuidade à nossa aula, né? Já que ninguém manifestou nenhuma dúvida, né? Direito empresarial. Então, a gente precisa definir primeiro, né, o que é o direito de empresa, o que é empresa, né? Está definido, né, no nosso Código Civil, né? Essas definições básicas, né, estão no nosso Código Civil, né? Então, o que é uma empresa, né? O que é empregador, né? O que é empregado, né? Esses elementos estão, né, no nosso ordenamento jurídico. Antes de definir, né, as leis que regem as relações, as definições do que é cada coisa, né, também estão na lei, tá? Então, a empresa é a organização dos fatores de produção. Tá? Então, os fatores de produção a gente sabe, né? Dentre eles, o principal, né, é o capital e o trabalho, né? Então, os fatores de produção que a gente, né, estuda em economia, por exemplo, né? Capital, trabalho, terra, né? São fatores de produção. Então, a empresa é a organização dos fatores de produção, capital e trabalho,
no exercício de alguma atividade econômica, ou seja, uma empresa ela explora, né, o trabalho, né, para ter um retorno financeiro, lucro. Ela explora o capital investido, né, para trazer um retorno, lucro. Explora, né, a terra, o meio ambiente, enfim, né, a fim de obter retorno, lucro. É uma atividade econômica, tá? Que promove a produção e a circulação de bens e serviços com finalidade lucrativa, tá? Isso é uma definição de empresa, né? Então, uma atividade empresária, né, ela visa o lucro, né, ela tem a finalidade lucrativa, tá? Empresário individual. Então, é um tipo de empresa, né? Esse empresário individual está previsto lá no nosso artigo 966, nosso Código Civil, né? Ele exerce uma atividade profissional, né, uma atividade econômica profissional, que é organizada para a produção de algum tipo de bem, produto ou serviço, tá? Então, o empresário individual é o indivíduo, né, a pessoa física que explora uma atividade empresária, tá? Então, profissionais autônomos, né, como, por exemplo, dentistas, advogados, médicos, né, que não trabalham para uma empresa, né, para uma clínica, não trabalham para um escritório, enfim, de advocacia, no caso do advogado, uma clínica, no caso do médico, né, ele tem o seu próprio consultório, né, ele pode ser um empresário individual, né, está previsto em lei, artigo 966 do nosso Código Civil, tá? Se enquadrando, inclusive, né, como empresário individual, na possibilidade de, né, ser um tipo de empresa, né, que pode servir lá daquela simplificação de impostos do Simples Nacional, né? Bem, além do empresário individual, nós temos o tipo empresário sociedade, né? Então, ela celebra um contrato de sociedade. São pessoas, né, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício dessa atividade econômica, tá? E partilham entre si os resultados. Então, né, é mais de um indivíduo, né? Sociedade anônima, por exemplo, né, tem ali 2 ou mais sócios. Essas são as sociedades, né? Então, se tiver mais de um sócio, não pode ser empresário individual, né? Vai se caracterizar como sociedade, né? Ou empresa limitada, né? Alguns impedimentos empresariais. Então, existem indivíduos que não podem ser empresários, não podem ter empresa, né? Esse impedimento, obviamente, previsto por lei, em função de haver, né, às vezes, interesses, né, da área de atuação, né, desse indivíduo no mundo laboral, do seu trabalho, da sua atividade, em relação a determinados tipos de empresa, né? Então, eles ficam impedidos, né, porque poderiam obter alguma vantagem, né, em relação ao tipo de informação que detém da sua atividade, tá? Então, é impedido de ter empresas, deputados e senadores. Então, por óbvio, né, deputados e senadores, eles formulam as leis, né? São poder legislativo, tem poder de formulação das leis, né? Então, eles são impedidos de serem empresários, porque eles poderiam, né, por uma questão de interesse pessoal, formular uma lei que beneficiasse a empresa dele, né, que beneficiasse aquele tipo empresarial. Então, são vedados. Funcionários públicos também, né? Funcionários públicos, por deterem informações privilegiadas, né, a respeito da legislação, a respeito, né, dos processos internos, né, da atividade do Estado, do município e da União, né? Então tem esse impedimento. Juízes, membros da magistratura, né, e do Ministério Público, que fazem parte, então, do judiciário, eles são impedidos de serem empresários, porque pode chegar processos, né, no judiciário em que eles tenham que decidir, né, sobre as mais diversas empresas, né, ações judiciais, demandas trabalhistas, entre outras, né, em que a empresa dele pode estar, né, fazendo parte, né, daquele processo, e ele teria um interesse, né, nessa situação. Então, magistrados, né, membros do Ministério Público, né, membros do Judiciário aí, não podem ser empresários, né, não podem ter empresa em seu nome, né. Os militares da ativa, né,
Então, as forças militares, né, elas fazem parte do Estado, né? E como fazem parte do Estado, por esse motivo também, né, por terem informações privilegiadas e tal, não podem, né, ser empresários. Os corretores e leiloeiros, né? Mas esses não fazem parte do Estado, mas eles têm informações privilegiadas, né, em relação aos processos de leilão de imóveis que resultam de ações judiciais, né, que vão adentrar aí ao processo de leilão, né, ou de venda de imóveis, né. Então, esses também não podem ser empresários. Empresários individuais e sociedades que sejam devedoras da Previdência Social. Então, o indivíduo, né, ele já teve empresa, né, seja empresário individual ou sociedades, né, ele já teve empresa, essa empresa, né, faliu, né, e ele ficou com dívidas, né. Então, se ele quiser abrir uma nova empresa e tiver dívida junto à Previdência Social, ele não poderá, né, abrir essa nova empresa. Tem que saldar sua dívida lá com a Previdência Social. O que é a Previdência Social, né? O que a empresa deve a título de Previdência Social? A empresa tem que fazer alguns repasses, né, da sua folha de pagamento à Previdência Social, como, por exemplo, o INSS, né? E se ela não faz, né, quebrou, fechou, né, aquela dívida fica lá, e se esse indivíduo, empresário, né, seja individual ou seja sociedade, tentar abrir uma nova empresa, não poderá, né, por causa dessa dívida que ficou. Tá? Esse é um exemplo apenas. Bom, quais são os tipos de sociedades, tá? Então, nós temos as sociedades personificadas e as não personificadas. As personificadas é que tem previsão legal, dessas que a gente vai tratar aqui. As sociedades não personificadas são aquelas que não são, né, previstas em lei, como, por exemplo, né, vendedores ambulantes, né, não tem um CNPJ, uma empresa oficialmente constituída. Isso não é sociedade, isso não é empresa. Tá? Empresa é aquelas que têm personalidade jurídica, estão, né, devidamente registradas e constituídas juridicamente. Tá? O que traz para ela, né, deveres e direitos. Tá? Sociedades não personificadas, então, não são empresas e não detêm direitos, né, e obrigações, como assim detêm as empresas, sociedades personificadas. Dentro das sociedades personificadas, nós temos a sociedade simples, a limitada, a anônima e a cooperativa. Tá? Os 4 tipos aí. Sociedades simples, tá? São dedicadas a atividades profissionais ou técnicas. Então, uma atividade profissional, né? De um profissional liberal, um contador, né? Um dentista, enfim, né? Ele é um microempresário individual, né? A sociedade dele é uma sociedade simples, né? Atividades profissionais ou técnicas que se tratam de sociedade não empresária, mas podendo assumir uma forma empresarial, tá? Ou seja, é uma pessoa física, né? No caso do exemplo do microempreendedor, né? Individual ou empresário individual, ele é uma pessoa física e realiza uma atividade empresarial, né? Essa é a sociedade simples, tá? Nós temos a sociedade limitada, nesse caso, né? A empresa é constituída como sociedade através de um contrato social, onde vão constar ali seus atos constitutivos. Essa empresa, tipo limitada, né? Ela admite 2 ou mais sócios, né? E ela também pode se enquadrar dentro do Simples Nacional, né? Então, uma das características dela, né, é que ao lado do nome da empresa, né, obrigatoriamente deve ter a sigla LTDA, significando que é limitada, é uma sociedade limitada. Tá? Depois, a outra é a sociedade anônima, né? É um outro tipo empresarial. Também ao lado do nome da empresa, né, vai a sigla SA, significando que aquela empresa é uma sociedade anônima, tá? Sociedade anônima, ela tem o capital dela dividido em ações. Tá? E tem aí a responsabilidade dos sócios, né, acionistas, são limitados ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, ou seja, o valor da empresa, né, tá em ações. Tá? E aquilo que é de direito e dever dos acionistas, né.
Então, que é muito comum a gente ouvir falar, né, da Bolsa de Valores, né, das negociações que acontecem, né, uma empresa SA, ela tem as suas ações negociadas na Bolsa de Valores, né, nos países. Ou seja, qualquer pessoa, né, pode comprar uma ação de uma empresa, tá? E a pessoa que detém aquela ação, ela detém um direito, né, sobre os valores daquelas ações. Sendo que tem uma previsão legal, inclusive, né, para um determinado percentual, né, de ações, o indivíduo passa a ter direito a voto, a ter direito a assento na diretoria da empresa, enfim, né, em função do número de ações. Mas aí é um número muito grande, né, de ações, tá? Essa é a característica da sociedade anônima, né? Ela tem um capital aberto, ou seja, né, a empresa não é somente o dos, né, donos da empresa ali, né, que estão no contrato de uma limitada, por exemplo, né? Não, a sociedade anônima, né, todos aqueles que detêm ações, né, têm direitos sobre aquela empresa, naquela parcela correspondente, né, às ações que detém, tá? Então, qualquer um de nós, né, pode ir, né, abrir uma conta em uma corretora, né, e comprar ações de qualquer empresa que está listada na Bolsa de Valores de São Paulo, né, a Bolsa de Valores brasileira. Né? Pode ir lá comprar ações da Petrobras, da Magazine Luiza, né, que são empresas SA que têm ações listadas na Bolsa, por exemplo. Tá? Sociedade cooperativa. Sociedades cooperativas, né, elas têm a finalidade de prestar serviços aos seus associados, tá? Então, é uma atividade de exercício comum, econômica, né? E tem objetivo no lucro, né? Então, sociedade anônima, como sociedade constituída, sociedade empresária, né? Como a gente viu ali no conceito inicial, né? Todas as atividades empresárias têm objetivo lucro, sociedade cooperativa não é diferente, né? Então, ela também tem objetivo lucro, né? A fim de dar retorno aos seus associados, tá? Um elemento importante, né, é que a cooperativa, né, é uma modalidade de sociedade de pessoas, tem ali a sua forma, a natureza jurídica própria, e não está sujeita à falência de natureza civil, tá? Então, numa sociedade limitada, se tiver falência, além do judiciário mandar executar, né, os bens da empresa, ele pode mandar executar os bens dos sócios, na SA também, né? De executar, né, os bens da empresa, o judiciário, para pagar dívidas daquela empresa, pode mandar executar, né, os bens dos sócios. Na sociedade cooperativa é diferente, né? Ela não está sujeita à falência de natureza civil, ou seja, né, aqueles associados, né, da cooperativa, né, eles não podem, né, ser processados a nível de responder com seus bens, né, dentro da sociedade cooperativa, tá? Essa é uma diferença aí da sociedade cooperativa. Temos outros tipos societários, tá? Esses a gente não vai tratar deles detalhadamente aqui, né? Mas a leitura, né, é recomendada lá no guia do aluno, né? Para vocês que leiam lá todos os tipos societários. Eles são citados aqui porque eles são tipos em desuso, tá? São previstos no nosso Código Civil, né? Mas eles estão em desuso, tá? As empresas não mais, né, abrem com esse tipo, né, de sociedade, tá? Se usa o microempresário individual, né, a sociedade limitada, enfim. Esses outros três tipos são bem antigos, né, do nosso ordenamento jurídico e já estão entrando em desuso, tá? A sociedade em nome coletivo, comandita simples, comandita por ações. O tipo limitado, a sociedade anônima, né, veio a substituir, né, esses tipos empresariais, tá? Esses estão, então, em desuso. Liquidação da sociedade. Então, a gente já verificou, né, em aula anterior, que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela tem um período em que ela surge, né, a pessoa física, ela nasce, tem certidão de nascimento, né, e a pessoa jurídica, né, ela tem um registro de abertura, né. Então, o momento que se dá personalidade civil no nascimento, né, certidão de nascimento, personalidade jurídica, né,
com a abertura da empresa, né, na junta comercial, né, a empresa recebe o seu CNPJ, enfim, né, ela está constituída. E tanto personalidade civil quanto personalidade jurídica, né, pessoa física quanto pessoa jurídica, né, elas também terminam essas personalidades, né, os indivíduos com a morte, certidão de óbito, e as empresas, né, com a falência, né, o fechamento da empresa. Então, como a gente está aqui no direito empresarial, né, aqui a gente fala da liquidação da sociedade, tá? Então, na liquidação faz uma apuração de todas as dívidas da empresa, tá, a serem pagas e todas as demais obrigações a serem cumpridas e elas devem ser satisfeitas, né, somente depois de partilhado todos os bens. Ou seja, a empresa vai fechar, né, e aí se apura, né, tudo que a empresa tem, né, e se faz o pagamento dessas obrigações, e aí depois sim, né, é fechada a empresa. Tá? Então tem uma sequência, né, primeiro, né, se tiver que leiloar, enfim, né, para pagar dívidas, primeiro pagar dívidas trabalhistas, depois pagar dívidas com os impostos devidos ao governo e depois paga os fornecedores. Em geral, é essa a sequência, né, de pagamento quando uma sociedade está em liquidação, ou seja, ela está fechando, né, e o judiciário às vezes está leiloando, né, os bens dessa empresa, conforme esse dinheiro, né, detido, retido, né, através desse processo, paga-se as dívidas trabalhistas, o dinheiro que sobrou paga, né, os impostos devidos e ainda se sobrar dinheiro paga os fornecedores, tá? A dívida dos fornecedores. Essa é a sequência. Bom, a falência e a recuperação judicial, né? Então, a liquidação, no caso da empresa, já está decretado, né, a sua falência e o pagamento das dívidas, né? Então, essa falência, né, significa que a empresa está com graves problemas. Antes da decretação da falência é que ocorre a recuperação judicial, tá? Essa recuperação judicial, ela é regulada na lei da falência, né? Então, a lei das falências, ela é a 11.101, né? Ela é de fevereiro de 2005, tá? Então, lá trata de todo o processo de falência e dentro do processo de falência ainda tem a possibilidade de recuperação judicial. O que é isso, né? Então, antes do judiciário determinar, né? Vamos leiloar tudo e pagar as dívidas, né? O judiciário diz assim, olha, eu te dou um prazo de 2 anos, 3 anos ou 4 anos, dependendo da situação, da avaliação do Poder Judiciário, para te recuperar dessa situação, né? Pagar suas dívidas e continuar como uma empresa constituída, né? Existindo, enfim, né? E tendo aí a sua atividade econômica. Mas tem que recuperar, né? E pagar todas as dívidas para poder continuar existindo, tá? Se a empresa, passado o prazo determinado pela justiça, aqueles 2, 3, 4 anos, ela não consegue se recuperar, pagar suas dívidas, aí sim, né, entra em processo de falência, né, o judiciário manda liquidar os bens e pagar as dívidas que essa empresa tem junto aos seus credores. Tá? Bom, a recuperação extrajudicial. Tá? Então, é uma possibilidade, né, que o devedor tem de negociar fora dos tribunais, né, antes de entrar com o processo e as determinações do juiz, né, que vai, enfim, conduzir, né, aquela situação de dívida, tá? Então, o devedor negocia fora do tribunal, né, com seus credores, tá? Os credores aí aprovando o plano de pagamento das dívidas, né? E a empresa, dentro das suas possibilidades, vai começar a fazer, então, os pagamentos de acordo com aquilo que foi acordado entre as partes. Isso pode acontecer, né? Às vezes, né, a empresa está em dificuldades, né? Ela tem lá as outras empresas, que são as suas fornecedoras, né? Fazem uma negociação, né? Entre, claro, né, os advogados que representam as partes, sem entrar com uma ação na justiça, mas fazem um acordo, lavam, né, ali um contrato, enfim, né, extrajudicial, a fim de a empresa pagar essas dívidas de uma forma parcelada, enfim, né, de acordo com as suas possibilidades. Tá? É claro que se a empresa, né, não cumprir com esse acordo, né, o fornecedor, a outra parte, no caso, né, tem direito a entrar com uma ação judicial e aí entra em processo, né, de recuperação judicial ou entra em falência, né, de acordo com a apuração do judiciário. Em geral, né, é muito estimulado, né,
que exista essa possibilidade, né, antes de entrar no processo judiciário, né, fazer uma recuperação extrajudicial. É bom para as empresas que detêm dívidas, é bom para as empresas que precisam receber, né, esse valor de dívida. Por quê? Né? No processo judicial, a empresa que está endividada, o juiz pode decretar a falência dela, ela deixar de existir. Então, não é bom lá para a empresa endividada. Para a empresa que quer receber aquela dívida, né, esse processo pode ser longo, né, e ela precisa receber aqueles valores. Às vezes, né, fica complicado, essa empresa tem que esperar um processo que pode demorar 5, 10 anos, né, até que ela receba os valores devidos, né, porque vai entrar em leilão, né, tem recurso da outra parte, e vai passando tempo, né, a empresa que queria receber aquele valor vai ter que esperar o tempo da justiça para poder receber, tá? Então, o acordo extrajudicial, a recuperação extrajudicial é uma possibilidade interessante entre as partes, tanto para quem deve, quanto para quem vai receber aquele valor. Tá? Muito bem, gente. Finalizamos aqui o nosso conteúdo da aula 5 e 6. Antes da gente fazer intervalo, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Podem participar com dúvidas e perguntas aí pelo chat ou ao vivo. Como é que ficou para vocês, gente? Para mim ficou tranquilo. Legal. Para mim ficou tranquilo também. Para mim também ficou tranquilo. Muito bem. Guilherme também mandou um tranquilo aí no chat. Cassiane também mandou tudo certo. O Vinícius também mandou um tranquilo. Então, gente, vamos fazer um intervalo, já que não houve dúvidas inicialmente, né? São 15 minutos de intervalo. Agora são 10h12. Vamos voltar ali 10h27. 10h27 a gente volta do nosso intervalo. No retorno do intervalo, temos a nossa chamada online ao vivo. Já sabe como funciona, chama o nome, né? Aba chamada, chama o nome, vocês respondem e recebem a presença, né? Aqueles que estão conectados, participando da aula. Tá? Também ocorre, né? Nesse segundo momento da aula, após a chamada, as nossas atividades, exercícios de aula no Classroom. Então, reforço que são atividades, exercícios de aula, né? Correspondentes ao conteúdo que a gente acabou de ver, tá? As atividades que valem notas são no Moodle, tem prazo para fazer, os prazos estão no guia do aluno. Então, atividade de aula, exercício do conteúdo da manhã daquela aula, tá? Enquanto vocês fazem as atividades, nesse segundo momento de aula, né? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês enquanto as atividades estão acontecendo. O ritmo das atividades também, né? A gente já tratou nas aulas anteriores, depois do intervalo e chamada, né? Eu posto a primeira atividade. Vocês abrem essa atividade, é um formulário ali com uma pergunta e alternativas, vocês clicam na alternativa, enviam um formulário, não pode esquecer de, além de enviar o formulário, tem que clicar em entregar a atividade, né? Para ela aparecer de atribuída, mudar o status para entregue e devolvida. Quando a maioria tiver feito a primeira atividade, aí eu posto a segunda atividade nessa sequência. Então, sempre vai ter um intervalo entre uma atividade e outra. Aí, se alguém tiver alguma dúvida na realização da atividade, a gente está aqui ao vivo para atender também, tá? Muito bem, gente. Intervalo, então. Voltamos às 10h27. Vou fechar o microfone e a câmera. Habilito de volta no retorno do intervalo. Até daqui a pouco, gente.